Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num daqueles tópicos, sabe? Um que sempre dá um nó na cabeça de quem está aprendendo inglês. Gerúndio ou infinitivo? Exato. Aquela dúvida clássica. Por que a gente diz I enjoy playing chess? Mas diz I want to play chess. Isso. Parece, sei lá, meio arbitrário. Mas o material que a gente analisou hoje sugere que tem uma lógica por trás. Uma lógica bem interessante. Exatamente. A missão aqui não é só ficar decorando listas de verbos, é entender o porquê. A grande sacada que a gente vai explorar é que, na maioria das vezes, a escolha entre a forma com ing e a forma com to tem a ver com a perspectiva do tempo. Como assim, tempo? Pensa assim, os gerúndios, o ing, tendem a olhar para o passado ou para uma ação como algo concreto, sabe? Uma experiência. Já os infinitivos, com o to, eles costumam apontar para o futuro, para uma intenção, uma possibilidade. Então é tipo a diferença entre uma fotografia de algo que aconteceu e um mapa para um lugar que você quer ir. Perfeito. Uma é um registro, a outra é uma direção. Gostei da analogia. Vamos ver se ela se sustenta. Vamos lá. A primeira parada é entender o que são essas duas coisas. O infinitivo, que é o to mais o verbo, como to run, é a forma mais básica. Certo. Mas ele não age só como verbo. Por exemplo, na frase to run would be cowardly, que significa correr seria covardia. Aí to run é o sujeito, né? É a coisa da qual estamos falando, o ato de correr. Exatamente, funciona como um substantivo. E ele também pode indicar um propósito. Se eu digo, we came here to thank you. Viemos aqui para agradecer. O to thank é um mapa. É o porquê de termos vindo. Isso. Já o gerúndio é aquela forma com ing, que também se disfarça de substantivo. E é aí que a confusão começa, porque a gente aprende que ing é para ações contínuas, tipo she's dancing, ela está dançando. E é verdade, nesse caso dancing é um particípio presente, é parte da ação. Mas se eu digo dancing is my passion. Dançar é minha paixão. Agora, dancing não é alguém dançando, é o nome da atividade. É a coisa em si, é a fotografia da ação, usando a sua analogia. Entendi. Então em baking takes a lot of time, assar leva muito tempo. Baking não é uma ação acontecendo agora, é o conceito. Eu poderia trocar por paciência, por exemplo, e a frase ainda faria sentido. Perfeita analogia. É exatamente esse o teste. A função é de substantivo. E essa ideia de coisa concreta que nos leva ao primeiro grupo de verbos. Ok, então vamos para o que parece ser o clube do gerúndio. Existem verbos que só aceitam o ing depois deles, como se tivessem uma política de porta. Exato. E seguindo a nossa lógica da máquina do tempo, são verbos que geralmente lidam com experiências, coisas que já sentimos ou fizemos. Faz sentido. Tipo enjoy, dislike, avoid. Isso, risk, miss. Pense bem, quando você aproveita ou evita ou sente falta de algo, você está se referindo à experiência daquela ação. Não há uma ideia futura. Claro. Se eu digo she enjoys playing the guitar, o prazer dela vem da experiência de tocar, da coisa que é tocar violão. Não é um plano. Perfeito. Tentar dizer she enjoys to play soa muito estranho justamente porque o infinitivo aponta para uma direção, uma intenção, e enjoy fala de uma sensação. Certo. Outro bom exemplo é admit. Se alguém diz he admits stealing the money, ele está admitindo um ato concreto, que aconteceu, a foto do roubo. E o mesmo vale para deny, negar, ou suggest, sugerir. Quando você sugere going by train, você está propondo a atividade ir de trem como uma coisa a ser considerada. É isso. Em vez de decorar uma lista, é só pensar no conceito. Esses verbos tratam a ação seguinte como um objeto, uma experiência. Certo. Se o clube do gerúndio é sobre experiências concretas, imagino que a turma do infinitivo seja o oposto, então. Exatamente. Verbos que olham para frente, que planejam, que desejam. A turma do mapa, não da foto. A lógica se inverte perfeitamente. Verbos como want, querer, hope, ter esperança. Plan, decide, promise. Todos eles são sobre intenções, sobre ações que ainda não aconteceram. A ação está no futuro, no campo das ideias. Por isso, to faz tanto sentido.
Ele funciona como uma seta, apontando para frente. He promised to sing for us. Ele prometeu cantar para nós. A promessa foi agora. O canto vai ser depois. Ótima visualização. O to sing é o destino no mapa que ele traçou. O mesmo com Eva wants to become a lawyer. O desejo existe agora, mas a ação... É um objetivo futuro, é uma projeção. Isso. Tentar dizer Eva wants becoming a lawyer quebra totalmente essa lógica. E o nosso material também mencionava uma estrutura um pouco mais complexa, né? Quando você influencia outra pessoa. Sim, com verbos como encourage, advise, tell. A estrutura é sempre verbo, mais alguém, mais o infinitivo. Como em The teacher encouraged us to go to the lecture. Exato. O professor nos incentivou a ir à palestra. Ele está literalmente nos apontando na direção de uma ação futura. Ele nos deu um mapa e disse, vão para lá. Ok. A teoria da foto versus mapa está se segurando bem. Mas agora vem a parte que costuma dar um nó na cabeça. A zona cinzenta. Assim, Os verbos que aceitam as duas formas. Isso não quebra a nossa teoria? pelo contrário, eu diria que a fortalece. Vamos dividir essa zona em duas partes. Primeiro, os casos fáceis. Start, began, continue. Com esses, tanto faz. Basicamente, dizer he began humming ou he began to hum dá praticamente no mesmo. E por quê? Porque esses verbos estão exatamente na fronteira do tempo. Começar ou continuar algo é o ponto onde a intenção futura vira uma ação presente. O mapa se transforma na foto em tempo real. Uau, ok. Então, tanto a perspectiva do mapa, o infinitivo, quanto a da experiência, o gerúndio, fazem sentido nesse exato momento. Essa explicação é ótima. Mas, e os verbos onde a escolha muda tudo? O exemplo clássico que todo mundo teme. Stop. Ah, o grande stop. Esse é o teste de fogo da nossa teoria. Vamos com calma. Se eu digo we stopped singing, o que parou? A ação de cantar. A gente estava cantando e não está mais. Exato. Singing aqui é a atividade concreta que foi interrompida. A experiência terminou. Usamos o gerúndio, a foto. Agora, e se eu disser we stopped to sing? Seguindo a lógica do mapa, to sing é o propósito, o destino. Então, a gente parou o que quer que estivesse fazendo, talvez caminhar, Certo. com o objetivo de começar a cantar. Bingo. No primeiro caso, stop mais gerúndio é cessar a atividade. No segundo, stop mais infinitivo é parar com um propósito. A diferença é brutal. Um é o fim, o outro é o começo. E tudo depende da palavrinha que vem depois. A nossa teoria da máquina do tempo funciona perfeitamente aqui. Incrível. E os verbos de memória, como remember e forget, eles também mudam, né? Eles são talvez o exemplo mais puro da nossa teoria. É aqui que a máquina do tempo realmente brilha. Se eu digo, I remember locking the door. Quando que a ação de trancar a porta aconteceu? Antes da lembrança. Eu estou agora lembrando de um evento passado. A memória é a foto do ato de trancar. Exato. Remember, mais gerúndio, é lembrar de algo que você já fez. A lembrança vem depois da ação. Agora, e se eu digo I remembered to lock the door? A ordem inverte. Eu estava saindo, lembrei da minha obrigação e por causa dessa lembrança eu fui e tranquei a porta. A lembrança veio antes da ação e a causou. O to lock era a tarefa no meu mapa mental. Exatamente isso. No primeiro caso, a memória é o resultado. No segundo, a memória é o gatilho. Com forget é a mesmíssima coisa. Certo. I forgot telling him significa que eu disse, mas esqueci que disse. A ação aconteceu. Mas I forgot to tell him significa que a ação nunca aconteceu porque a lembrança gatilho falhou. Essa distinção é sutil, mas muito poderosa. Muda tudo. E os verbos de sentimento, como like, love, prefer? Neles a diferença é mais uma questão de nuance, não é tão dramática. Certo. Geralmente a gente usa o gerúndio para falar de uma preferência geral baseada em experiência. I usually prefer cooking my own food. Eu geralmente prefiro cozinhar minha própria comida. É uma afirmação sobre o que eu gosto de fazer. É a minha preferência registrada, a foto do que eu gosto. Isso, e o infinitivo seria para uma situação mais específica, pontual. Entendi. A continuação do exemplo seria But tonight I would prefer to go out. Mas hoje à noite eu preferiria sair. Não é uma preferência geral, é uma escolha para hoje.
É o plano, o mapa para o jantar. Gerúndio para o geral. E vivido, infinitivo, para o específico e potencial. Faz todo sentido. Exato. Certo. Então, depois de explorar tudo isso, a nossa teoria da máquina do tempo parece uma ferramenta muito boa. Gerúndios como fotos de ações concretas, experiências, Coisas que já aconteceram ou são estados. e infinitivos como mapas, apontando para intenções, propósitos, ações futuras ou hipotéticas. É uma excelente síntese. É mais do que só decorar regras. É uma forma de pensar sobre a intenção por trás da frase. Certo. E isso nos leva a uma última reflexão. Um pequeno quebra-cabeça do material que a gente viu. Nós distinguimos bem o gerúndio, que age como substantivo. Sim, do particípio presente, que é parte do verbo. Dancing is fun versus she is dancing. Exato. Mas e a frase running water is a modern convenience? Água corrente é uma conveniência moderna. O que a palavra running está fazendo aí? Não é um substantivo, porque o substantivo é water, água. Certo. E não é uma ação em progresso. A água não está correndo no sentido verbal. Running está descrevendo o tipo de água. É uma qualidade. Funciona como um adjetivo. Exatamente. E aqui a linha fica bem tênue. Uma forma verbal com ing assumindo o papel de adjetivo. Isso mostra como essas formas são incrivelmente fluidas, sabe? Sim. A verdadeira maestria talvez não venha só de decorar se um verbo pede gerúndio ou infinitivo, mas de desenvolver a sensibilidade para perguntar o que essa palavra está, de fato, fazendo nesta frase. Qual é a função dela aqui? Então, mais do que saber o nome da regra, é entender o trabalho que a palavra está executando naquele momento. Precisamente. Essa pergunta, qual é o trabalho desta palavra aqui, é talvez a chave mestra para destravar não só essa, mas as estruturas mais complexas e elegantes do idioma. É o que permite que a gente vá além das regras e comece a entender a música por trás das palavras.